Vamos então hoje falar da esquerda. A esquerda, o socialismo, a família, a grande família de esquerda, que se dá pelo nome de o socialismo. O socialismo ou os socialismos, seria mais correto falar dos socialismos. Bom, aquilo que, em primeiro lugar, ocorre dizer é porquê falar em socialismos como conjunto e porquê dividir o socialismo. Bom, eu penso e penso que toda a gente pensa como eu, em termos históricos, não há muita volta a dar-lhe, que a origem está na Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 1864, mais conhecida pela Primeira Internacional Operária, que durou vários anos e que reunia tudo o que existia na altura, que organizasse sindicatos de trabalhadores e, em certa medida, movimentos de trabalhadores de grande dimensão. Já vos disse, penso que já disse isto no outro lado, unia basicamente três grandes setores. Um primeiro, que era, primeiro porque, a meu ver, foi o mais importante nesta primeira fase, e era aquele que mais gente mobilizava na rua. O setor anarquista, o setor que apanhava, digamos assim, o movimento anarquista, designadamente os seguidores de Proudhon, que tinham muita importância, os blanquistas, os seguidores de Bakunin, portanto o movimento anarquista russo tinha imensa influência, embora tivesse várias correntes. O Bakunin era mais importante do ponto de vista sindical, mas havia todo o movimento mais utópico, que ia desde o Tolstói, o conde Tolstói, até ao príncipe Kropotkin, da criação de comunas agrícolas. Enfim, depois apanhava também a aula mais à direita, este movimento, a Primeira Internacional, que é, a meu ver, apesar de tudo, parente do anarquismo, que é a de Robert Owen, de que eu já falei, que é, no fundo, o pai do trabalhismo inglês. É uma corrente que não tem origem idêntica à outra, até porque Owen é um patrão, é um bom patrão, o Kropotkin também era, enfim, um bom patrão. E, portanto, entra pela lógica da filantropia patronal, do justo, do Banco do Povo, da criação, portanto, de uma mútua de operários que, no fundo, tivesse juros e empréstimos a preços comportáveis. E, portanto, é uma lógica diferente, dá origem ao Partido Trabalhista Inglês e, portanto, à esquerda parlamentar inglesa predominante. Bom, depois há toda a família marxista, a meu ver, com uma grande referência central, que é a dupla Karl Marx e Friedrich Engels. Era apesar de tudo, era uma força crescente, nascente, central neste movimento todo da Primeira Internacional, mas ainda assim não era a maioritária. E, finalmente, a direita, se é que isso, a direita da esquerda, se é que isso se pode dizer, que era, digamos, a falange constituída pelos social-democratas alemães e pelos socialistas franceses, que têm figuras de proa como o Ferdinand de Lassalle, o Bernstein, para onde emigra, alguns deles com uma formação próxima do marxismo, não é? Como o célebre Kautsky, o renegado Kautsky, que
sai das hostes marxistas para o outro lado para explicar como é que se evita a revolução. Bom, portanto, esta família é uma geringonça, não havia o termo na altura, mas é uma geringonça. O que é que isso significa? No fundo, é uma frente de movimentos diferentes, que querem coisas diferentes, e ainda agregavam depois revolucionários de outra natureza, republicanos mais aguerridos, mais assanhados, enfim, aquilo no fundo era um jardim zoológico da esquerda, que tinha como, no fundo, a grande leitmotiv, e mais do que razoável leitmotiv, e mais do que razão para se unirem, a escabrosa situação em que vivia a classe operária na Europa, a classe operária da indústria urbana, então urbana e periurbana, do mundo dito civilizado. E, portanto, fazia muito bem em combater pelos seus direitos, porque aquilo era uma verdadeira vergonha, como eu já vos disse, a situação de miséria da classe operária, nos vários ciclos de crise que ocorreram entre a Revolução Industrial e as guerras, é uma coisa perfeitamente sinistra. Bom, ora bem, esta organização de trabalhadores, dita Primeira Internacional, operária, era organizada segundo um partido, segundo uma lógica da esquerda, que é a lógica proudhoniana, que é a lógica anarquista, que é a lógica federativa. A federação é uma criação da esquerda. E é uma criação da esquerda porquê? Porque é uma construção bottom-up, é uma construção que se opõe, não só teoricamente, mas como funcionalmente, à lógica da direita, que é a lógica do chefe, que é a lógica da hereditariedade, que é a lógica da cooptação, que é a lógica do top-down, que é a lógica do soberano, que é a lógica do vencedor, que é a lógica do mais forte, esta lógica vem da direita. A direita acomoda-se bem a esta chefia, a direita gosta desta chefia. E a esquerda, ela toda, era contra esta chefia. E esta é que é uma grande clivagem. E hoje não se fala disto. Hoje não se fala disto. E hoje não se fala disto. Quem ajudou a confundir isto foram naturalmente os americanos, não é? Em que federação hoje em dia não é uma questão discutível para eles são todos federação, são todos república, no fundo são todos democracia, aquelas palavras são iguais para ambos os grandes movimentos partidários que repartem o poder nos Estados Unidos da América. Não há discussão sobre isto, nem sobre a federação, nem sobre a república, nem sobre a democracia. E, portanto, não faz sentido nenhum haver ali uma clivagem. Está tudo de acordo. E então a direita perdeu a percepção, mas é uma percepção que era real e que continua a ter fundamento. O facto de a gente não dar por isso é como o oxigênio, não damos por ele, mas ele existe, não é? O oxigênio existe e o azoto também existe. Portanto, nós não o vemos, não damos por ele e a maior parte do tempo não andamos a pensar no azoto, não é? Mas ele está lá o dia todo. Bom, ora bem, esta questão da federação é muito importante. A lógica soviética é, no fundo, a velha lógica anarquista de alternativa ao sistema capitalista top-down, ao sistema burguês top-down, ao sistema monárquico top-down, ao sistema da autoridade top-down. Mesmo a democracia representativa, se forem a ver, acaba por ser uma espécie de legitimação popular do top-down. O que é que a gente faz?
A gente faz é eleger um déspota, o presidente dos Estados Unidos da América, ou o primeiro-ministro inglês, que depois manda absolutamente no seu país. Não é? Durante 4 anos temos um déspota eleito por uma maioria, não é por todos. Bom, e, portanto, e as maiorias sabe Deus, não é? De maneira que, sabe Deus significa mesmo isso, sabe Deus. Bom, de maneira que isto não é um sistema, no fundo, de racionalização do velho princípio da direita de o chefe é que manda de cima para baixo e o resto não se discute. Ora bem, uma terra sem amos, lembrem-se do hino da Internacional, o simbólico é muito importante, quando não souberem nada, vão ao simbólico. De pé, vejam o hino, de pé, ó vítimas da fome. Quem é que estava ali? Vítimas da fome? Vítimas da fome! E acaba, uma terra sem amos. Não queremos um chefe, não queremos um patrão, não queremos. Autogestão. E então a ideia é, nós somos iguais, geridos por nós próprios. E essa gestão por nós próprios forma uma comuna. E uma associação de duas comunas forma um degrau acima e outro degrau. E é assim que se cria um governo colegial, de cima para baixo, ou soviético. Soviet quer dizer colégio, órgão colegial. Soviet quer dizer isto mesmo. Bom, portanto, esta lógica piramidal de construção comunista, comunal, de baixo para cima, é a lógica do Proudhon, é o princípio federativo, é uma das obras do grande Pierre-Joseph Proudhon, que o Marx escabrosamente plagiou, dizendo mal dele. Bom, e por conseguinte, toda a esquerda é fundada nesta lógica. E a própria, obviamente, não podia deixar de ser, a própria Internacional Operária, como não podia deixar de ser, é fundada na lógica federativa e, portanto, dando grande liberdade às organizações operárias de base constituídas em zonas propícias, nas suas próprias terras, adequadas às suas circunstâncias. Não havia égalité, não havia. O que havia era uma grande liberdade de constituição das comunas de base e, portanto, depois havia uma federação que era a própria Internacional. Bom, ponto número 1. Se formos a ver em termos programáticos, a esquerda era muito parecida. Aliás, isso vê-se de outra maneira. Se os senhores forem a Portugal, Portugal é um bom exemplo, ao PREC, vão ao PREC, e vão buscar os programas eleitorais dos partidos, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do PSD, PPD, na altura PPD, e do PPM, por exemplo. Até do CDS, vão ficar aterrados, porque é tudo socialista. Não, ninguém se lembra, lembro o meu. Era tudo socialista. Tudo queria construir uma sociedade socialista. Tudo queria a mesma coisa. Bom, e isto era mais verdade ainda nestes tempos. Então o que é que mudava? Dirão os senhores. E aquilo que muda, eu estou a dar esta matéria de uma forma diferente da que eu costumo dar. O que muda é o meio de lá chegar. O que muda fundamentalmente é o meio de lá chegar. Qual era a unidade? A unidade é: temos que destruir o capital financeiro. Ai, que saudades que eu tenho disto. Porque hoje em dia, eu ia dizer um palavrão composto por várias palavras, mas os donos deste mundo, para não insultar as mães dos donos, que era o que eu ia dizer, são exatamente esse tal capital financeiro que não foi morto, que não foi destruído e que cá está, cucu, a tomar conta disto tudo. A esquerda deixou-se interessar por matar o capital financeiro e passou a ser financiada pelo capital financeiro, escabrosamente. E vão ganhar, obviamente, porque eles são os donos
do bilhar. Bom, mas o que queriam era destruir o capital financeiro, destruir o poder do dinheiro, destruir o poder da finança. Da finança. Todos de acordo. 2, destruir a exploração do homem pelo homem. O que é que isto quer dizer? A apropriação vergonhosa da mais-valia introduzida pelo operário no objeto de transação que saía do seu trabalho. Esta troca desigual, como diria o Marx e com toda a razão, esta troca desigual de trabalho por dinheiro é a base do sistema de exploração capitalista e é absolutamente inegável, é uma questão matemática, não há hipótese de fugir àquilo. Terceira questão, a destruição do Estado burguês, do Estado elitista, que mantinha o direito internacional e interno, constitucional e menor, que em todo o lado mantinha isto vivo. Bom, este era o programa comum. E o que é que não era comum? Não era comum, era um bocadinho mais além, era aonde a direita dizia nós somos laicos e somos independentes de qualquer religião ou de qualquer... E, portanto, viva a tolerância, a esquerda dizia, não vive tolerância nenhuma, é preciso destruir a família, é preciso destruir a igreja. Qual igreja? Qualquer religião proselitista deve ser destruída. Porquê? Porque o direito e o Estado e o capital estão unidos diretamente aos, como diriam os neomarxistas, aos instrumentos ideológicos. Não há arte neutra, não há família neutra, essas instituições, não há escola neutra. Isso está tudo ao serviço da mesma coisa, que é a manutenção do status quo. E, portanto, é preciso destruir a religião. A religião é o ópio do povo. Não é a lógica marxista. A religião é o ópio do povo. Não é o futebol, curiosamente. Isso não é. Não, a religião é que é o ópio do povo. Bom, mas enfim. E, portanto, é preciso... Aí a esquerda ia mais além. Cá está o património distintivo entre a esquerda da esquerda e a direita da esquerda. A direita da esquerda é pelo agnosticismo, é pela tolerância. Nós somos agnósticos, nós somos laicos, nós não queremos saber, laicos, republicanos e socialistas, como diria o Dr. Mário Soares, e a gente não se mete nisso. Cada um pratica, mas o Estado é laico. Não, dirão os outros. É preciso destruir a religião, é preciso proibir a religião, é preciso destruir as igrejas, como fez o Stalin e o Lenin, é preciso partir os santos, é preciso matar os padres e as freiras, como se fez na Revolução Francesa, como se fez na Revolução Espanhola, na Guerra Civil Espanhola, que foi uma revolução também. Não é verdade? Não basta ser agnóstico, não basta, é preciso destruir isto. Amor livre, divórcio livre. Não é? Quem é que fez isto? Lenin, Stalin, Mao. Preciso acabar com a família burguesa, é preciso dar cabo disto tudo. E aí a direita da esquerda já tem uma visão mais aconchegada a um princípio burguês que veio do Locke, que é a tolerância, enfim, que é maçónico. Não, as religiões são todas iguais, a gente não se mete nelas, deixa-as lá. Não pode haver religião de Estado, isso é que não. Não pode haver promiscuidade. Quem é que disse isso? Se a gente for a ver, desde Maquiavel, que esta ideia está lá, mas o Maquiavel ia mais longe, era preciso sujeitar a religião. Bom, e por conseguinte, a grande afinidade ideológica aparente entre a esquerda da esquerda e a direita da esquerda
não levou a muito, não levou a muito. Porquê? Porque o caminho para lá chegar é que era, desde o início, radicalmente diferente. A esquerda da esquerda, começando pelos anarquistas, queria destruir o Estado. Não, isso não tem cura. Não tem cura. Este Estado é o fruto de uma ideologia de direita, e é. Este direito é fruto de uma ideologia de direita, e é. E, portanto, a história é o domínio da direita. E, portanto, a única maneira que há é destruir, implodir o Estado burguês, o Estado tradicional, o Estado monárquico ou republicano burguês tem que ser destruído. Ora bem, e é destruído já. Já. Não vamos à espera. Lógica do Gracchus Babeuf. Não. Lógica do Trotsky. Revolução permanente. Esta ideia é a ideia da esquerda anarquista, esquerdista, portanto, rebentar com o Estado, desmontar o Estado, desfazer o Estado, substituir por nada, deixar nas ruínas do capitalismo há de nascer o princípio federativo, o comunismo, num sentido amplo, não é o comunismo do Partido Comunista, mas é o comunismo real. Bom, diferentemente, a direita da esquerda dizia não, que ideia, nada disso, não é nada a partir do Estado. Não, mas reparem bem, vamos pela lógica. A lógica é inimiga da história. Cucu. Bom, quem é a maioria? Os burgueses, os donos de instrumentos de produção ou nós, os trabalhadores? Nós, os trabalhadores, como é evidente, a esmagadora maioria são proletários, o resto é uma coisa ínfima. A maior elite sempre teve 3%. À roda disso. Portanto, a maioria não é. Claro que há classes médias, mas a maioria não é a elite. Portanto, é simples. É a única maneira que há. É obrigar ao sufrágio universal. Homens, mulheres, tudo a votar. E quando isso acontecer, nós formamos um partido operário e o partido operário ganha. E ganhando o Partido Operário, para que é preciso dar cabo do Estado e a desfazer o Estado? Nós tomaremos conta do Estado. O Estado fica nosso. Vamos poder fazer leis, vamos poder alterar tudo, vamos criar o Estado para os trabalhadores, pelos trabalhadores, os trabalhadores ao poder, através da democracia. One man, one vote. One woman, one vote. Lógica que vai conduzir onde nós vivemos hoje. O Estado burguês reformado, o Estado neocapitalista. Os capitalistas deram a mão a esta esquerda e disseram, boa, estes é que nos vão criar um Estado comestível, um Estado que não seja agressivo como o outro, e business as usual. O capital sempre apoiou a esquerda, sempre. Desta vez foi a esquerda, a direita da esquerda, os socialistas, social-democratas, que ainda hoje governam para o capital financeiro. Depois havia os do meio. Os do meio quem são? Os do meio é o PCP. Os do meio, para perceberem quem é, são os marxistas leninistas do futuro, que vão dizer, não, mas espera lá, isto, nem 8 nem 80. É claro que a nossa esquerda tem razão, no fim temos que destruir o Estado. No fim o Estado, porquê? Porque o Estado é o instrumento de opressão de uma classe sobre as outras. Isto é verdade. E, portanto, o Estado é iníquo. O Estado só existe porque há luta de classes. Mas, dizem estes comunistas, não, mas calma, não é já. Não, para já nós temos que revolução tomar conta do Estado, assaltar o Estado, expropriar os expropriadores, matá-los se for preciso. Mas tomamos conta do Estado burguês. E depois o Estado burguês passa a ser o Estado dos proletários. Não é um Estado proletário, mas é o Estado dos proletários. A ditadura
do proletariado. Porquê? Porque nós tomamos conta disto, eliminamos a burguesia, exterminamos a burguesia, expropriamos a burguesia e tomamos conta dos instrumentos de produção. E depois o Estado serve como arma de arremesso na luta de classes internacional, Estado contra Estado, Estado dos proletários, não Estado proletário, Estado dos proletários contra o Estado burguês, porque a luta de classes no final vai ser internacional. E, portanto, quando acabar esta luta de classes, quando no fim da história já não houver mais Estados, já não houver mais Estados burgueses, já não houver mais burguesia, tivermos ganho definitivamente a destruição do capitalismo, a destruição da propriedade privada dos instrumentos de produção, a destruição da exploração do homem pelo homem, já não há mais classes. E o Estado morre porque não tem sentido. O Estado deixa de ter função. O Estado definha e desaparece. E então aí sim entramos no glorioso comunismo em que entra o princípio federativo a substituir os Estados. Estão a ver? É esta diferença de caminho. O caminho de revolução com destruição do Estado já. Ou, não, democracia, one man, one vote, criamos o Estado democraticamente para os trabalhadores. Ou, revolução socialista e tomar conta do Estado, transformá-lo num Estado para os proletários e agredir com esse instrumento os outros Estados burgueses. É por causa desta tática e por causa desta estratégia que se vai romper a Primeira Internacional. O objetivo era o mesmo, era destruir o capital financeiro, mas a via era diferente e era oposta. Esta é, digamos, a grande divisão entre as três famílias da esquerda.